Demônios vêm a este mundo para ajudar os humanos a realizar seus desejos, mas em troca, os humanos terão que trocar suas vidas após 10 anos. Este chefe de gangue é um deles. 10 anos atrás, ele assinou o contrato com o desejo de ter uma vida rica. Hoje é o prazo para ele devolver sua alma ou o demônio vai tirar sua vida como prometido. Jory é diretora da empresa de alimentos Miss, embora ela tenha passado por muitos encontros às cegas. Ela ainda não escolheu um cara adequado hoje, sua mãe continua a arranjar outro encontro às cegas. Embora ela tente de todas as maneiras para evitar isso, parece difícil desta vez Miss Kim Jun força sua filha a ir. Caso contrário, ela não deixará o médico verificar sua saúde porque ela está preocupada com sua mãe. Jory relutantemente concorda. Mesmo que ela não queira se casar ainda. Imediatamente depois disso, Jory vai a um restaurante de luxo de acordo com o endereço que sua mãe enviou assim que ela entra. Ela imediatamente zomba do cara por ainda estar lendo jornais de papel nesta época ao mesmo tempo. Ela diz que só veio aqui porque não tinha escolha. Mas quando Google revela seu rosto, Jory imediatamente abaixa sua voz. Ela fica um pouco agitada com a beleza desse cara. Google não é inferior, ele responde às palavras anteriores dela friamente. A razão pela qual ele está sentado aqui não é para um encontro às cegas. Ele está apenas reservando todo este restaurante para ter uma refeição verdadeiramente privada. Mas Jory não sabia que tinha vindo ao endereço errado e pensou que Google era o alvo. Este momento fatídico é um destino que o céu reservou para ambos mais tarde. Jory dá seu cartão de visita para Google ver ao mesmo tempo. Ela também quer saber quem é a identidade de Google de fato. Ele é um demônio, mas tem-se misturado e vivido com humanos por centenas de anos, e... agora ele é o diretor de um demônio de investimento de longa data no patrocínio da ópera tradicional quente de Tao. Dançarinos tradicionais. Google também se pergunta por que os dois têm uma reunião hoje. Jory deixa claro que este é o encontro às cegas. Nós fomos combinados, mas Google não entende o que significa encontro às cegas de Zemat neste contexto. Os deuses combinaram vocês para virem aqui para Zemat. Jory riu do que ele disse, mas ela achou este cara estranho e interessante naquele momento. Uma gangue de bandidos entrou procurando por Google para acertar as contas, e ao mesmo tempo Jory pediu para sair primeiro. O líder sacudiu o bolo e ele acidentalmente voou direto para Jory. Mas felizmente, Google rapidamente a ajudou a se esquivar e pegou o bolo em sua mão. Este momento a fez vibrar novamente. Ela pensou consigo mesma: eu não esperava que esse cara frio fosse tão educado. Este é o homem ideal lendário. Imediatamente depois disso, ela se sentiu envergonhada, então pediu para ir ao banheiro. Lá dentro, Jory sorriu para si mesma e pensou que esse cara não era tão ruim, afinal pelo contrário. Google só queria pegar o bolo porque não queria que ele fosse arruinado. Simplesmente porque esta é sua comida favorita naquele momento, o líder veio e arruinou a refeição de Google. Porque ontem ele havia tirado a vida do líder da gangue deles. Rand esmagou o bolo favorito de Google na frente dele, deixando furioso. Lá dentro, Jory continuava pensando no momento anterior. Ela não esperava que também ficasse agitada por causa de um cara. Só pensar nisso fez seu rosto corar. O que a deixou muito envergonhada. Ela até pensou que Google tinha preparado aquele bolo só para ela. Do lado de fora, Google começou a lidar com cada um deles um por um. Ele prendeu o líder dentro do jornal, mas os outros pareciam horrorizados quando testemunharam esta cena. Um após o outro, os outros também foram presos lá dentro em apenas um momento. Ele os fez desaparecer com apenas um estalar de dedos quando Jory saiu. Ela viu que o bolo tinha sido arruinado. Ela se perguntou por que ele faria isso com seu bolo de aniversário. Ele disse: porque seu aniversário está relacionado a mim. Ouvir isso a fez perder o interesse. O que ela pensava antes era apenas uma perspectiva sonhadora. Então Jory pediu para sair quando não se sentiu mais feliz lá dentro. Google então entrou no banheiro. Ele jogou o jornal na sala do vaso sanitário com um estalar de dedos. Eles reapareceram uma pilha de pessoas deitadas umas sobre as outras em uma sala minúscula no caminho de volta. Jory se perguntou por que sua mãe encontrou um cara tão lixo, quem sabe. Olhando para a placa de publicidade da corporação de sua família. Uma das corporações modelo da Coreia, mas quem sabe que conflitos internos estão acontecendo lá dentro. Na verdade, Jory é apenas filha adotiva de Kim Jun, mas para ela não é diferente de uma filha biológica. Jory é a pessoa que sua mãe mais ama na família. Porque ela nunca pensa na fortuna que possui. Em contraste, seus filhos biológicos são diferentes. Toda vez que é aniversário de Jun, eles parecem muito felizes não para vir celebrar o aniversário de sua mãe. É simplesmente que, a cada ano que passa, sua mãe ficará mais velha e eles esperam que ela morra mais cedo. Só então eles podem herdar esta corporação. Kim Jun sabe disso muito bem.
Então ela só confia em sua filha adotiva, Jory, a ponto de quando toda a família tira fotos sem a presença dela. Ela não quer recebê-los, ela tem que esperar Jory vir sem falta. Ao vê-la, o sorriso em seu rosto se torna mais radiante de volta à realidade. Jory vai ao hospital onde Kim Jun está deitada vendo sua mãe deitada imóvel na cama. Ela parece extremamente em pânico. Jory se senta ao lado de sua mãe chorando e implorando para que ela não a deixe. Ela se vira e pergunta à filha o que ela está fazendo. Mamãe só fechou os olhos por um instante, e você já está fazendo um escândalo. Jory imediatamente a repreende por ousar fazer uma piada dessas antes. Ela a chamou com urgência não por causa de sua doença, mas porque ela queria surpreendê-la porque hoje é seu aniversário. Aqui, a SRA Jun pergunta a Jory sobre o encontro às cegas, mas ela não quer mais mencionar o nome daquele lixo. Ela acha que ele só tem um rosto bonito. Então, mamãe se assustou porque ela havia escolhido um cara feio para Jory. Ela pegou a foto daquele cara para ela ver aqui. Ela percebeu que teve um encontro às cegas com a pessoa errada ao mesmo tempo. A secretária entrou e disse que o gerente do serviço de encontros enviou o endereço errado. Ouvindo isso, Jory diz a si mesma que deve ter vivido no exército em sua vida anterior. Imediatamente depois disso, a secretária de Jun liga para Google para pedir desculpas a ele pelo que aconteceu hoje em nome de Jory. Ela quer pagar por aquela refeição para ajudá-lo como um pedido de desculpas, mas Google imediatamente diz não e desliga. A SRA Jun se pergunta por que aquele jovem respondeu tão bruscamente. Ela sempre quer que Jory encontre um bom rapaz. Ela quer ver sua filha mais amada feliz depois disso. A SRA Jun acende uma vela para Jory fazer um desejo. A coisa que ela mais quer neste momento é ver sua mãe viver para sempre com ela naquela noite. Google voou para uma torre muito alta para observar a lua. Ele não entende porque a atmosfera está tão calma hoje do outro lado. Jory está sentada na praia para aliviar sua tristeza. Ela se lembra das belas lembranças com seus pais biológicos que a deixaram há 20 anos quando ela estava um pouco bêbada. Ela chamou um serviço de motorista para levá-la para casa. Um momento depois, um cara veio buscá-la. Sentada no carro, Jory sentiu que algo estava errado. Atrás dele, havia uma cicatriz muito grande no pescoço no aplicativo. O motorista que ela pediu está do outro lado da rua. Ele foi estrangulado até a morte por alguém. Imediatamente depois disso, ela perguntou a ele quem mandou ele vir aqui. Então ele parou o carro em uma estrada deserta. Ele imediatamente amordaçou Jory com uma toalha embebida em droga depois de lutar um pouco. Ela fingiu desmaiar quando ele a soltou. Jory revidou e saiu correndo do carro. Depois de correr por um tempo, Jory viu a figura borrada de Google. Ela se perguntou por que ele estava aqui. Duas correntes de pensamento começaram a se formar em sua mente. Se ele era um cúmplice ou alguém que veio aqui para ajudá-la, mas no fim. Ela correu para Google para pedir ajuda aqui. Ele prometeu ajudar se ela concordasse em assinar um contrato com ele. Jory imediatamente assinou com a cabeça em concordância porque o cara estava muito perto com uma faca afiada na mão. Imediatamente depois disso, ela fugiu deixando Google para lidar com isso. Ela sentou em seu carro e fechou a porta com força ao mesmo tempo. O ferro do assassino foi jogado direto em seu carro por Google. Jory pareceu extremamente em pânico, então ela abandonou o carro e fugiu. Se escondendo atrás da grade do outro lado da rua, Google lentamente se aproximou e estendeu a mão para ajudá-la a subir. No momento em que eles se tocaram, a tatuagem em sua mão de repente se iluminou ao mesmo tempo. O assassino de ferro dirigiu direto para os dois. Google estalou os dedos para parar o carro, mas não era mais eficaz. Jory se assustou e caiu no mar e ele pulou atrás dela neste momento. Google gradualmente perdeu a consciência e Jory não. Vendo Google afundando lentamente até o fundo, ela teve que voltar. Jory tentou trazer Google com ela, mas sua força era limitada. Ela nadou para cima, mas foi impossível naquele momento. A tatuagem de Google de repente desapareceu e se moveu para o pulso de Jory. Ela ficou sem forças e soltou sua mão, então lentamente afundou na inconsciência quando Jory acordou. Ela estava na costa e Google estava na frente dela, e ele ainda não entendia porque sua tatuagem havia desaparecido. Ele checou o pulso de Jory e estava lá. A tatuagem brilhou, fazendo Jory desmaiar quando ela acordou. Ela estava no hospital. Ela pensou que era tudo um pesadelo, mas ver Google ao lado dela a deixou ainda mais confusa. Sua secretária revelou a Jory que ela estava dormindo profundamente aqui por 5 horas, e Google mostrou preocupação, o que a surpreendeu, mas quando sua secretária saiu, sua atuação também terminou. Ele retornou à sua habitual atitude fria aqui. Ela perguntou se ele havia pego o culpado na noite passada. Ele disse que o pegaria em breve ao mesmo tempo. Ele também se perguntou se havia algo de errado com o corpo dela. Jory pensou que estava bem.
Então ela entrou em pânico quando viu uma tatuagem de cruz em sua mão. Ela pensou que era uma cobra, então tentou esfregá-la, mas não conseguiu. Jory queria se livrar dela imediatamente. Mas Guggen a impediu. Ela pediu para ele soltar a mão dela, mas Guggen insistiu em não fazê-lo. Jory então o atacou, mas ele usou seus superpoderes para detê-la. Guggen soltou a mão dela, e a tatuagem de repente se apagou, e Jory deu-lhe um tapa poderoso. Parecia que seu poder tinha sido todo transferido para Jory. Ele só tem esse poder quando a toca de volta à empresa. Guggen chamou sua secretária para investigar mais sobre Jory, desde o tipo sanguíneo de sua família, histórico amoroso, até seus hobbies. Sua secretária se perguntou quem era ela que deixava Guggen tão interessado ao mesmo tempo. Ele também descobriu que a tatuagem na mão de Guggen havia desaparecido. Guggen tentou evitar isso e não queria revelar a ninguém para testar Guggen. A secretária jogou uma garrafa de água em seu rosto. Mas Guggen agora perdeu todos os seus superpoderes neste ponto. A secretária também percebeu que Guggen havia perdido todos os seus superpoderes. A secretária também sabia que o superpoder agora estava no corpo daquela Jory. Mas Guggen pensou que ele só a emprestou temporariamente para ela deste lado. Jory também se sentiu estranha em relação a Guggen. Ela não entendia porque os dois se encontraram tão coincidentemente. Ela também estava se perguntando sobre o contrato que ele mencionou. Parecia que era desvantajoso para sua empresa. Do outro lado, o assassino voltou para seu quarto escuro e removeu sua máscara assustadora. Ao redor da sala estavam fotos das meninas que ele estava alvejando naquele momento. Houve uma batida na porta do lado de fora. O senhorio veio apenas para ver seu rosto, porque ele estava hospedado há meses, mas nunca o tinha conhecido. Ele perguntou se era sangue em suas mãos, mas ele imediatamente negou com medo de ser exposto. Ele mentiu que o teto estava fazendo cócegas e queria que ele entrasse para ver. Parece que ele lidou com ele depois de fechar a porta firmemente depois que Jory levou sua mãe para casa. Ela tinha algo que queria perguntar. Ela hesitou por muito tempo, mas não se atreveu a dizer um momento depois. Jory perguntou à sua mãe se ela estava escondendo algo dela. Ela imediatamente balançou a cabeça e disse não, mas olhando em seus olhos. Deve haver algo errado ao mesmo tempo. Sion entrou. Interrompendo a linha de raciocínio da SRA Jun. Este cara é um primo, chamando a SRA Jun de tia. Ele mostrou a ela o relatório financeiro do grupo do último trimestre. Além disso, Jory também pediu permissão à mãe para ir primeiro. Em vez disso, Sion se ofereceu para levá-la para casa. Vendo que os dois também eram uma boa combinação, a SRA Jun perguntou aos dois: por que eles simplesmente não ficam juntos? Porque afinal, os dois não têm laços de sangue. Jory sentiu que sua mãe estava estranha. Então ela saiu rapidamente sentada no carro. O sorriso de Sion desapareceu completamente. Achei que seria romântico levar Jory para casa. Mas agora há outro obstáculo. A secretária de Jun, ao ouvir Jory mencionar o encontro às cegas que ela foi outro dia, Sion se assustou. Sua friada repentina fez com que a secretária sentada ao lado dele tivesse um sangramento nasal deste lado. A SRA Jun foi ao padre para confessar. Ela está escondendo algo de Jory que teme que sua filha não a perdoe. O padre a aconselhou a revelar a verdade em breve e deixar isso para o bem dela. A SRA Jun também tem um segredo em seu coração. Então ela não se atreveu a revelá-lo a Jory naquela noite. Jory chegou ao ponto de encontro com Guggen. Observando-o sair em um estilo arrojado que a fez vibrar novamente. Ela congelou por alguns segundos na frente dessa beleza irresistível depois de recuperar a compostura. Ela perguntou a ele se ele parecia estar enfrentando algo. Ela imediatamente pegou dinheiro para pagar a refeição anterior como um pedido de desculpas, mas Guggen recusou porque tinha muito dinheiro. Aqui ele disse que seu corpo não tinha vitalidade e não podia trabalhar. Ele tentou aparecer como uma pessoa lamentável para seduzir Jory. Só você pode curar minhas sequelas. Ouvir isso fez Jory começar a simpatizar no caminho de volta. Jory disse que passou tempo com ele por consciência, não namorando. Guggen não respondeu e pediu a ela para mostrar sua mão com a tatuagem. Agarrando essa mão, o superpoder reapareceu nele. Guggen dirigiu o carro como um foguete nas ruas lotadas como se não houvesse ninguém lá. Ele atropelou um grupo de bandidos e usou seus superpoderes para derrubar o líder. Ele imediatamente caiu sem uma palavra de objeção. Guggen então levou Jory para um lugar deserto. Jory pensou que ele ia fazer aquilo com ela, então ela ficou um pouco nervosa. Ela concordaria em se entregar a ele se fosse em um lugar mais privado. Ela não queria que a primeira vez dela fosse em um lugar público como este. Guggen saiu do carro e sussurrou no ouvido de Jory: eu trouxe você aqui só para ver o rio Wan. Imediatamente depois disso, Guggen puxou Jory para o rio. Ele queria fazer isso para recuperar seus superpoderes perdidos. Mas quando ele tocou a mão dela, nada mudou.
Ela estava muito sufocada, então ela chutou Google para longe. E ele entendeu que fazer isso era inútil. Depois de chegar à margem, Jory imediatamente culpou Google porque ela quase morreu. Ele explicou que ele só queria confirmar algo. Ele não disse isso antes porque ele pensou que ela se recusaria. Depois de ouvir isso, Jory ficou com raiva e saiu silenciosamente. No caminho de volta, Jory soube que o chefe do departamento de contabilidade havia falecido. Porque ele se enforcou em um banheiro público, mas na verdade foi causado pelo assassino. Naquele momento, uma pessoa misteriosa jogou ácido em Jory. Felizmente, Google estava lá a tempo de protegê-la. A camisa dele agora está queimando em pedaços. Ele agarra a mão de Jory para absorver seu superpoder. Imediatamente, a camisa lentamente se cura de volta ao seu estado original. Vendo esta cena, ela quer saber quem Google realmente é. Ele diz que ele mesmo é demonío, vocês humanos são os demonios. Sentado no carro, Google aconselha Jory a se proteger. Porque ela está segurando sua preciosa tatuagem. Em contraste, Jory pensa que ele é apenas um demonío. O que é isso de ser um demonío? Ele explica que demoníos são uma espécie nobre. Existindo para cumprir contratos com humanos, esse contrato é para conceder desejos a todos. Jory sabe que eles estão ambos no mesmo barco agora, então ela quer que ele seja seu guarda-costas. Considerando isso como matar dois coelhos com uma cajadada só, porque como ele pode viver bem sem a tatuagem? Google só quer segui-la para proteger a tatuagem. Ele definitivamente não quer ser conhecido como um guarda-costas para uma pessoa comum. Deste lado, o assassino retorna com raiva. Seu plano é mais uma vez arruinado. Ele está furioso por causa desta Joy. Guggen conta tudo para a secretária Bat. Ele se opõe a ser guarda-costas de Joy, ele não pode se rebaixar a fazer esse trabalho. A secretária acha que os demonios são guarda-costas para proteger os humanos de qualquer maneira. Ao mesmo tempo, a secretária está preocupada que Joy espalhe a identidade de Guggen por toda parte. Mas Guggen acha que ela ainda não acredita que ele seja um demonío. Ele também não tem certeza se seu superpoder desaparecerá se Joy morrer. Naquele momento, ela lhe enviou uma mensagem para anunciar que havia agendado uma consulta para remover a tatuagem. Joy está o ameaçando assim apenas para ficar por cima dele. Ela está se perguntando porque Guggen está sempre lá na hora certa para salvá-la. Ao mesmo tempo, a emissora de TV noticiou a morte do chefe do departamento de contabilidade. Ele foi acusado de desviar dinheiro privado, então cometeu suicídio. Imediatamente depois disso, Joy ligou para sua mãe. Ela perguntou sobre a situação da empresa nestes dias. Ela revelou a ela que ele a havia chamado ontem. Ele disse que tinha informações valiosas para lhe contar. Sua morte repentina a fez-se sentir incomum. A SRA June aconselhou sua filha a se preocupar com sua própria empresa. Não se preocupe com coisas intrometidas para se cansar. A SRA June então ligou para o secretário John. Ela ordenou que lidasse imediatamente com a mídia sobre o suicídio do chefe do departamento de contabilidade. Ao mesmo tempo, ela também queria ver os relatórios financeiros dos últimos 10 anos. Tanto a subsidiária quanto a empresa controladora. Na manhã seguinte, enquanto Google estava fazendo café, sua secretária sentiu o cheiro de carne queimada. Google olhou para o dedo e de repente ele pegou fogo novamente. Os dois então o apagaram, mas não conseguiram. A secretária Bat entrou e também se assustou com esta cena. Ela imediatamente jogou água no dedo de Google para desligá-lo temporariamente. Google não conseguia mais entender porque era assim. Ele imediatamente ligou para a secretária Bat e queria encontrá-la. Ele queria fazer um contrato agora mesmo. Imediatamente depois disso, Google levou a secretária Bat para o hospital pediátrico. Lá dentro, havia uma mãe chorando porque a condição de sua filha estava piorando. Aqui, ele se apresentou como um demonío e queria fazer um contrato com ela. Ele fará com que a criança fique saudável pelos próximos 10 anos. Vendo a criança com dificuldade para respirar, Google estalou os dedos. Imediatamente, a criança voltou a respirar normalmente e a frequência cardíaca também estava estável. Vendo esta cena, a mãe realmente acreditou no que Google disse. Mas em troca, em 10 anos, ela terá que ir para o inferno para trocar pela vida de seu filho. Google a forçou a escolher sua decisão imediatamente porque o tempo não permitia. A mãe não pensou muito e imediatamente concordou com aquele contrato. Contanto que a menina viva saudavelmente sem dor ou doença. A secretária Bat agora entende porque Google queria assinar um contrato para não ter que queimar. Google acredita que não há nada de graça neste mundo. Ele realiza desejos para eles em troca da vida eterna. A secretária Bat pergunta a ele novamente que se a criança soubesse que sua vida foi trocada por um ente querido, eles ainda se sentiriam felizes. Imediatamente depois disso, a secretária Bat se sentiu irritada e saiu. Retornando à empresa, a secretária Bat diz à sua assistente para providenciar um guarda-costas pessoal para ela. Sentada no carro, a secretária Bat pensa sobre o que a mãe disse no hospital.
Isso a faz lembrar de sua família novamente. Seus pais fizeram a mesma coisa para que ela pudesse continuar vivendo. Assim que ela saiu do carro, Google já estava lá com um guarda-chuva na mão. Ele veio aqui para aceitar ser o guarda-costas pessoal da secretária Bat. Dentro da empresa, a secretária Bat deu a ele um monte de livros de habilidades de guarda-costas. Ele também o leu diligentemente, mas não tinha certeza se entendeu alguma coisa. A beleza de Google causou um tumulto em todo o escritório. Os homens sentiram ciúmes enquanto as mulheres desejavam namorá-lo uma vez. Depois de sair do trabalho, Google também teve que levar pessoalmente a secretária Bat para casa. Sentada no carro, ela ligou para a mãe, mas ela não atendeu. Sentindo que algo estava errado, ela disse para Google virar o carro de volta para a casa de sua mãe. Chegando na casa, ela viu sua mãe caída do lado de fora da varanda. Ela chamou o nome dela várias vezes, mas não a viu acordar. Ela imediatamente se virou para implorar para Google salvá-la. Ela vai assinar qualquer contrato. Google permaneceu em silêncio e não disse nada porque ele também não podia ajudar. A secretária Bat abraçou a SRA Kim Jun com força, chorando e gritando. A pessoa em quem ela mais confiava agora a abandonou. No dia seguinte, o funeral da SRA Kim Jun aconteceu. Seus filhos biológicos estavam todos presentes. Enquanto isso, a secretária Bat ficou sozinha em um canto como uma pessoa invisível. Ela se lembra do primeiro dia em que conheceu a SRA Kim Jun. Aquele dia também era o aniversário da morte dos pais biológicos de John S. Aquele também foi o momento fatídico em que ela foi adotada pela SRA Kim Jun. Voltando à realidade, a secretária Bat sentiu nojo, pois este funeral não era diferente de uma festa. Os visitantes e os 2 filhos biológicos da SRA Kim Jun não mostraram um pingo de tristeza. A secretária Bat foi para o jardim que sua mãe mais amava. Ela viu a imagem dela sempre presente neste lugar. O lugar onde a SRA Kim Jun e ela frequentemente plantavam árvores e confidenciavam uma à outra sobre tudo. Ao contrário de seus filhos biológicos, a secretária Bat era a pessoa em quem ela mais confiava e amava. Olhando para aquelas imagens, ela derramou lágrimas novamente. Naquele momento, o neto da SRA Kim Jun entrou, interrompendo a linha de pensamento da secretária Bat. A secretária Bat pretendia fumar aqui, mas ele não permitiu porque a SRA Kim Jun não gostava do cheiro de tabaco. Ele respondeu que ela já não estava morta. Tudo mais tarde pertencerá ao meu pai e a mim também. A secretária Bat pretendia acender um cigarro, mas ela imediatamente o jogou fora. Os 2 então se encararam em uma situação tensa. Felizmente, Google estava presente na hora certa para acalmá-los, e a secretária Bat imediatamente saiu. A secretária Bat então revelou a Ju que sempre que ela estava de mau humor, sua mãe sempre se escondia nesta estufa. Ela não entendeu naquela época, mas agora é diferente. Ela criou isso não apenas para proteger as flores e plantas, mas também para se proteger. Ela sabia de antemão que seus filhos e netos ficariam muito felizes quando ela falecesse. Ela viveu na solidão a vida toda até seus últimos momentos. A secretária Bat estava realmente de coração partido por não poder dizer uma última palavra para ela. Entre ela e a SRA Kim Jun, apenas belas lembranças permanecem agora. Não muito depois disso, a polícia veio à família para esclarecer a morte da SRA Kim Jun. Eles perguntaram a todos se ela havia tomado diclofenaco antes de morrer. A secretária Bat imediatamente negou porque ela era alérgica a este medicamento. Mas a polícia confirmou que havia esta droga em seu corpo. Os 2 filhos da SRA Kim Jun disseram que talvez a equipe médica tenha dado o remédio errado. Mas para a secretária Bat, ela sentiu algo incomum. Porque eles não queriam que as ações da empresa perdessem valor, o filho mais velho de Jun, Sukmin, pediu à polícia para concluir que ela morreu de um ataque cardíaco. Sukmin queria que todos mantivessem o segredo sobre a morte de sua mãe. A filha, Suin, também concordou com isso, mas Jonna permaneceu em silêncio. Indo para fora, Jonna revelou a todos que Jun havia sido assassinada, não devido a um ataque cardíaco ou acidente médico. Ouvir isso chocou a todos. Jonna sabia que um de seus filhos ou netos havia feito isso. Sukmin ignorou o que Jonna disse. Ele imediatamente fez com que o advogado anunciasse o testamento de Jun neste momento. Jonna não se importava com a herança, então ela saiu. Mas quando ela ouviu seu nome nele, ela parou enquanto seus filhos biológicos ficaram chocados. Jun entregou a corporação MIRA para Jonna sozinha, mas sob a condição de que dentro de um ano após sua morte, Jonna deve se registrar para o casamento. Se esta condição não for cumprida, todos os ativos serão doados ao fundo de bem-estar. Sukmin e Suin imediatamente verificaram o testamento novamente, mas ele continha apenas as coisas ruins que ela disse sobre eles. Jonna também não entendeu porque sua mãe tomou tal decisão. Ela nunca havia pensado em herança nem uma vez em sua vida. Embora ela não quisesse, Jonna teve que seguir os desejos de sua mãe porque ela queria expor a verdade da pessoa por trás disso.
Joanna caminhou silenciosamente em direção a Google. Ela insinuou que queria se casar com ele neste momento, tirando o anel que June havia confiado a ela antes. Depois de pensar um pouco, Google disse que não gostou. Joanna se sentiu muito envergonhada, então ela saiu silenciosamente. Google também caminhou com ela, mas apenas como guarda-costas. Swan e Swokmin estão tentando retomar o grupo Misa, mas não podem processar Joy porque o testamento é muito claro. Aqui, Swokmin relembra a história de 12 anos atrás, o dia em que dirigiu bêbado e matou alguém. Mesmo que ele tenha explicado isso para sua mãe, isso não ajudou a SRA Jun a colocar seu filho na prisão porque ela acreditava em viver de acordo com as regras. Até agora, Minsuka ainda guarda esse ressentimento em relação à SRA Jun. Naquela noite, Joy revelou a Seolyeon que queria encontrar a pessoa por trás disso. Aquele que assassinou a SRA Jun e está tentando assassiná-la. Seolyeon a aconselha a não se envolver nisso porque é muito perigoso, mas ela já está em perigo. Quanto mais cedo ela encontrar o culpado, mais segura ela estará. Ela sempre se culpa pela morte de sua mãe. Aqui, Seolyeon está curioso sobre aquele cara Google, porque você quer se casar com alguém que você só conheceu uma vez. Joy explica que ele a salvou algumas vezes e ele pode protegê-la com mais segurança do que qualquer outra pessoa. Por outro lado, o Google diz ao secretário Park tudo o que ele acha que a ganância humana é sem fundo. Já querendo que ele seja guarda-costas e agora querendo se casar também. O secretário Park aconselha o Google a tentar uma vez na vida, talvez quando ele se envolver no amor, ele se torne uma pessoa melhor. Mas o Google insiste em dizer não, ele acha que o amor é uma coisa trivial que os humanos criam. Joanna sabe que Joy propôs ao Google hoje, então ela entra agressivamente, segurando uma espada na mão para perguntar ao Google sobre isso. Só então, Joy liga, ela quer conhecê-lo agora. Não muito tempo depois, o Google chegou, a notícia de que o herdeiro do grupo Mera foi rejeitado está em toda parte. Aqui, ela quer saber por que ele fez isso, o Google disse que ele é solteiro. E ele se pergunta por que ela escolheu entre tantas pessoas lá. Joy disse que estava apenas agindo impulsivamente naquele momento. Ela não tem sentimentos por ele. Mesmo que ele fosse o único homem que restasse neste mundo, ela não gostaria de se casar com ele. Joy saiu sentindo-se frustrada. Ela foi rejeitada 2 vezes em um dia. Voltando para casa, Joy revisa a carta que a SRA Jun lhe enviou antes de morrer. Quando esta carta chega até ela, ela sabe que não está mais neste mundo. Ela sente muito por abandonar seu amado filho adotivo sozinho. Ela espera que sua morte não cause muita dor a Joy e siga em frente. Ela espera derramar lágrimas apenas uma vez, porque ainda tem que assumir a posição que deixou para trás. Ela acha que sua vida é um fracasso porque ainda há pessoas podres à espreita ao seu redor. A razão pela qual ela quer que Joy se case é porque ela sabe o quão solitária é essa posição. Ela experimentou e conhece bem, e é graças a Joy que ela conseguiu viver fortemente até agora. Sentado sozinho, o Google se lembra de suas próprias memórias. Antes de se tornar um demoníaco, ele era um jovem mestre de centenas de anos atrás. O Google não consegue se lembrar claramente de seu passado. Então ele diz à sua secretária para investigar mais sobre quem ele realmente era quando era humano. No dia seguinte, Joy e Google se sentam para revisar as imagens da câmara de segurança da casa da SRA Jun. Mas eles não conseguem encontrar nada suspeito. A melhor maneira neste momento é usar superpoderes para pegar o assassino. Quem sabe, talvez isso lhes dê uma pista sobre o assassino da SRA Jun. Mas quando ele pega a mão de Joy, ele não consegue encontrar sua localização. Seus superpoderes ainda estão lá, mas ele não entende porque não pode usá-los neste caso. Por outro lado, os gangsters ainda não encontraram o Google. O líder está extremamente zangado com isso. Nesse momento, um funcionário entra carregando frutas para a sobremesa. Nele está uma carta contendo uma foto de Google e Joy. Esse funcionário não é outro senão o assassino. Ele quer usar a gangue para se livrar facilmente de Joy. Aqui, Joy ainda está observando diligentemente as imagens da câmara no escritório de sua mãe. Ela percebe que alguém cortou essa fita. Ao mesmo tempo, Seolyeon chama. Ele também não encontrou nada no computador do chefe já. É muito limpo e ele acha que alguém o tocou. Aqui, Seolyeon quer convidar Joy para jantar. Mas o Google ao lado dela os impede. Porque Joy tem um encontro marcado com pessoas da empresa hoje. Um momento depois, os dois estão no pub. Todo mundo se sente um pouco envergonhado porque não achava que o diretor Joy viria. Eles só queriam fazer uma pequena festa para dar as boas-vindas ao Google na empresa. Joy também sente isso, então ela está um pouco envergonhada. Para quebrar a tensão, todos começam a brincar. Google quer recarregar, então ele agarra a mão de Joy, assustando-a. A funcionária sentada ao lado dela se abaixa para pegar algo. E acidentalmente vê a cena. Joy estava com medo de ser mal interpretada. Então ela rapidamente afastou a mão do Google.
Depois dessa ação do Google, Joy ficou muito zangado. Ele perguntou por que ela não o deixou recarregar quando havia tantas pessoas assistindo. Joy não se preocupou em explicar e depois saiu. Depois de apenas alguns passos, ela disse que era uma humana cheia de emoções, não um carregador. Mas quando ela voltou, o Google havia desaparecido. Por outro lado, ele também está muito zangado e acha que ela é mesquinha. Naquele momento, a gangue apareceu para bloquear seu caminho. Um deles correu e bateu no Google. Ele rapidamente pegou um jornal. Ele os ameaçou como se ainda tivesse superpoderes, o que os deixou um pouco assustados. O Google jogou o jornal neles e fugiu rapidamente. Enquanto isso, Joy ainda está ligando para ele, mas não consegue atender. O Google funcionou por um tempo e depois bloqueou as duas extremidades. Como ele não tinha mais superpoderes, ele foi facilmente derrotado. Enquanto eles estavam prestes a acabar com ele, Joy apareceu bem a tempo. Ela imediatamente pegou spray de pimenta e borrifou em seus rostos. Joy rapidamente correu em direção ao Google e estendeu a mão para ele segurar. Superpoderes voltaram para ele, fazendo com que as feridas cicatrizassem gradualmente. Imediatamente depois disso, ele e ela dançaram tango. Eles combinavam arte e artes marciais perfeitamente. Cada um foi facilmente derrotado por ambos sem suar a camisa. Em apenas um momento, eles lidaram com todos eles apenas com danças. O momento em que seus olhos se encontraram deixou o Google assustado. Parecia que ele havia sentido uma coisinha chamada vibração. Ambos fugiram rapidamente de lá quando ouviram a sirene da polícia. Ele saiu friamente sem dizer uma palavra a Joy. O Google não entendia porque seu coração estava batendo tão rápido naquele momento. Esta foi a primeira vez que ele teve sentimentos tão estranhos. Voltando para casa, Joy não consegue entender o Google, ele é quente e frio. Ela sente que não só ela está agitada, mas ele também. Então ela tem que ir à empresa do Google para perguntar a ele sobre isso. Entrando, Joy se levanta e olha para as estranhas pinturas na parede. Só então, ela ouve passos se aproximando. Joy imediatamente tira spray de pimenta para autodefesa. Do outro lado, Jonah está segurando uma espada apontada para ela. Aqui, Jonah reconhece imediatamente que este é Joy. Pelo contrário, Joy não reconhece Jonah, uma estrela famosa no mundo da arte. Jonah exige que ela saia daqui imediatamente, mas Joy se recusa a sair. Então ela entra com confiança na sala para encontrar o Google. Joy vê um livro estranho, então ela pretende derrubá-lo para dar uma olhada. Só então, o Google aparece para detê-la. Olhar para seu corpo tanquinho bem construído faz com que Joy não consiga tirar os olhos dele. A batida de Jonah na porta interrompe seus pensamentos sombrios. Jonah entra e mostra afeto ao Google, deixando visivelmente desconfortável. Ela faz isso para marcar seu território para Joy ver. Depois de usar palavras provocativas, Jonah sai. Aqui, Joy se pergunta por que o Google se apressou em sair naquela época. Ele diz que não gosta de estar perto dela. Mas essas palavras vão contra o que ele está pensando em sua cabeça. Joy se sente irritada com o que o Google disse. Ela pede desculpas a ele por incomodá-lo e depois sai. O Google então liga para o secretário Park. Ele quer ter certeza de que Joy chega em casa em segurança. Naquele dia, a reunião eleitoral do presidente interino do grupo MISA também ocorreu. Swokmin é nomeado para o cargo de presidente interino. Há 16 votos a favor e apenas 2 votos contra. Os dois dissidentes são Joy e Seon. Com um voto de aprovação muito maior, Swokmin é naturalmente o escolhido. Ele assumirá essa posição até que Joy encontre alguém para se casar. Após a reunião, Seon encontra Seon para fazer checkmate. Ela acha que Seon vai se arrepender de ter escolhido ficar do lado de Joy. Porque Joy não está qualificado para ser o presidente deste grupo. Em resposta, Joy vai esperar e ver qual será o próximo passo de Seon e Swokmin. Jin também vai provocar a tatuagem na mão de Joy. Parece que ele sabe algo entre ela e a Gugun. Logo depois, Seon dá a Joy o relatório financeiro do grupo para ver. Há algo nisso que Seon suspeita muito. 2 anos atrás, o grupo gastou muito dinheiro para comprar um navio. Mas a entidade legal que o comprou foi dissolvida recentemente. E não se sabe onde o navio está agora. Logo depois, Joy e Gugun encontram um advogado para perguntar sobre isso. Se uma queixa criminal fará com que o caso seja investigado. Mas o advogado acha que é muito difícil porque são necessárias evidências sólidas. Em seguida, os dois vão à delegacia para perguntar sobre o paradeiro do assassino. Ele é especialista em usar placas falsas para que a polícia não possa localizá-lo. Este esboço não está nos dados criminais. Agora, a única maneira é Joy se destacar como isca para pegar aquele bastardo. Para encontrar alguém para se casar, Joy é forçado a ir diligentemente a encontros às cegas.
Desta vez, é um promotor extremamente extravagante. Só de ver os dois apertando as mãos faz com que o Gugun se sinta desconfortável. Joy também não tem muito carinho. Mas casar-se neste momento é muito importante para ela. Gugun fica irritado quando o ouve falando. Então ele agarra a mão de Joy para obter superpoderes. Uma lagosta no prato de repente prende o nariz do promotor. Um momento depois, Joy se oferece para registrar seu casamento com o promotor agora. E é claro que ele não pode recusar. Do lado de fora, Gugun pergunta a Joy se ela pretende se casar com uma pessoa assim. Joy diz que ele é um promotor. Ela quer usá-lo para lutar contra esses magnatas. Logo depois, Joy liga para sua secretária para preparar um artigo. Ela quer ter um casamento amanhã. Ouvir isso deixou a arma desconfortável. Ele disse que não era da sua conta com quem ela se casava ou se divorciava. Mas ele não queria que ela colocasse aquele rosto para ele ver. Gugun não quer que ela se case com alguém que não lhe traga felicidade. Para evitar esse casamento imprudente, ele tem que pegar o assassino. Imediatamente depois, os dois vão para a gangue. Gugun tira uma foto do assassino e exige que eles o tragam aqui. Mas esse cara ainda é teimoso e ignora o que o Gugun diz. Ele até joga uma garrafa de vinho nele, o que o deixa ainda mais furioso. Gugun usa seus superpoderes para controlar as coisas na mesa. Ele pretende acabar com ele, mas Joy tenta detê-lo. Felizmente, ele conseguiu salvar sua vida em cima da hora. Gugun se vira para agarrar a mão de Joy para lidar com ele. Mas ela se recusa a deixá-lo. Ao mesmo tempo, o chefe consegue escapar. Aqui, Gugun critica Joy por impedi-lo de vingar aquele bastardo. Ao mesmo tempo, ele diz que está nesse estado por causa dela. Em resposta, Joy aconselha Gugun a parar. Ela não vai mais incomodá-lo. Gugun sai com raiva. Joy caminha sozinha na rua. Ela se lembra dos momentos em que ele entrou em seu mundo. Ela pensou que Gugun era a pessoa que Deus nomeou, mas não. De agora em diante, Joy terá que seguir em frente sozinho sem aquele guarda-costas dedicado. Gugun então retorna para assistir John ensaiando, mas ele não está com vontade de assistir. Separar-se assim é algo que ninguém quer. Joy é levada para casa por seu secretário, John. Ao mesmo tempo, o assassino também está seguindo cada passo de Joy. Um momento depois, ela de repente ouve música na sala de estar, sentindo que algo está errado. Joy imediatamente pega seu spray de pimenta para se proteger. Ela silenciosamente entra para verificar, e o assassino aparece e a droga. Quando Joy acordou, seu corpo estava pendurado precariamente do lado de fora da varanda. Ela entrou em pânico completamente, enquanto o assassino ria alegremente ao testemunhar essa cena. Ele então cortou um lado da corda, colocando Joy em uma situação precária. Então ele cortou parte da corda restante para acabar com a vida dela. O assassino ouviu passos, então ele fugiu. A corda não suportou o peso, então lentamente se partiu em duas. Felizmente, Gugun chegou a tempo de agarrar a mão de Joy. Antes disso, ele sentiu que algo estava errado, então foi para a casa dela. O assassino ainda não havia saído. Ele silenciosamente se aproximou e cortou a arma de gosma. Os dois então caíram livremente, mas graças a segurar a mão de Joy, ele foi transmitido com superpoderes. Gugun usou seu corpo para pousar com segurança. Como ela ainda estava com medo, Joy o abraçou com força. Ela chorou como uma criança nos braços de sua mãe. Esta cena foi vista por Siolan. Mais uma vez, ele desempenha o papel de alguém que vem depois. Depois de recuperar a compostura, Joy sentiu um pouco da psicologia do assassino. Ele sentiu prazer e felicidade quando a viu cair em um estado de medo. Ele não quer apenas matar pessoas, mas também matar de uma forma que o faça se sentir satisfeito. Joy então analisa a câmera. Ela sente que o rosto desse cara não é o mesmo que tentou machucá-la antes. Mas depois disso, ele ainda tem uma cicatriz. Aqui, Gugun percebe que está sempre mudando de rosto constantemente. É por isso que ele não pode usar seus superpoderes para encontrá-lo. Imediatamente depois disso, Siolan quer falar em particular com Gugun. Siolan suspeita que os dois estão escondendo algo dele, mas Gugun não quer revelar. Siolan realmente quer saber o que Joy está enfrentando, perguntando como alguém do lado dela. Toda vez que ele vê Joy com dor ou infeliz, ele sente o mesmo. Gugun aconselha Siolan a não se preocupar muito, porque ele não é o único do lado de Joy. Sabendo que Joy morando sozinho assim seria muito perigoso. Tanto Siolan quanto Gugun se ofereceram para se casar com ela. Os dois estenderam as mãos para que Joy tivesse o direito de escolher. Mas ela não pegou a mão de ninguém. Ela precisa de mais tempo para considerar este importante assunto.
Na manhã seguinte, Guggen diz ao secretário Park sobre propor a Joy, o que o deixa perplexo. O secretário Park quer saber por que o Guggen mudou de ideia tão rapidamente. Ele não a rejeitou da última vez. Guggen brinca que dar as mãos a uma pessoa casada seria um caso. Ele quer fazer isso publicamente, não secretamente. O secretário Park está pensando em como seria um demoníaco com uma esposa. Ao mesmo tempo, ele teme que, se a superestrela Janai descobrir sobre isso, os portões do inferno se abrirão. Siolan é o primeiro a começar na corrida para vencer Joy. Hoje ele traz um vaso de flores como presente para ela. Tanto o doador quanto o receptor estão fazendo isso pela primeira vez. Então, ambos não podem deixar de rir quando se vêem. Lá fora, Guggen testemunhou tudo e seu coração agora está queimando como fogo. Ele também está planejando para não perder para Siolan. Um colega dá a Guggen um livro chamado 100 milhões de maneiras de conquistar o primeiro amor. Guggen imediatamente lê para saber mais. Ele pretende trazer alguns pacotes de café para Joy quando encontrar Siolan. Os dois homens então saem para conversar francamente. Siolan está curioso para saber por que Guggen a rejeitou antes. Mas agora faz o coração de Joy palpitar. Guggen responde que ele não gosta de se casar. Mas ele não disse que não gosta dela. Logo depois, Guggen leva Joy para participar da cerimônia de inauguração. Para o novo projeto do grupo. Olhar para os dois convidados indesejados faz com que Swokmin e Swan se sintam obviamente desconfortáveis. Joy veio aqui com a intenção de provocar a todos. Porque ela geralmente odeia participar de eventos tão chamativos. Aqui, Joy revela a Swokmin que ela vai se casar amanhã. O que deixa todos os membros da família assustados. Parece que ela escolheu seu parceiro. Descendo as escadas, Joy vê um homem com uma cicatriz na nuca. Sua mente entra em pânico e ela não consegue ficar parada. Naquele momento, Guggen está presente a tempo de tranquilizá-la. Assim como ela disse, no dia seguinte Joy realiza o casamento. Enquanto espera, a imagem da SRA Jun aparece. Ela seguiu a vontade de sua mãe. A SRA Jun sente que este noivo é realmente adequado para Joy. Ela está muito feliz em ver sua filha neste lindo vestido de noiva. Toda a família de Swokmin e sua irmã mais nova, o Sijin, também estão presentes. Eles parabenizam Joy na frente dela. Mas por trás disso existem outros enredos sombrios. Joy sobe ao palco sob os aplausos de todo o salão de casamentos. O noivo escolhido não é outro senão Guggen. Não muito antes disso, Joy havia preparado um contrato de casamento para Guggen. Eles farão o papel de um casal perfeito diante do público. Mas não quando são apenas os dois. A data de término do contrato é o dia em que ambos atingem seus próprios objetivos. As famílias do noivo e da noiva estão extremamente felizes em ver os dois de mãos dadas. Enquanto isso, os membros que são considerados a família de Joy estão extremamente ressentidos. Do lado de fora, a imprensa está se reunindo muito para caçá-la. Joy imediatamente pede a Guggen para desempenhar o papel. Assim, o público pode ver com seus próprios olhos. Mas quando eles se beijam, Guggen não quer que isso aconteça. Ele usa o dedo para evitar que seus lábios se toquem. De longe, Salyorn se sente inferior porque não foi o escolhido. Para Joy, Salyorn é como um irmão mais velho da família. Mesmo que eles não sejam do mesmo sangue. Enquanto isso, o assassino parece extremamente zangado. Ele promete a si mesmo que destruirá esse casal. Guggen então também se muda para a casa de Joy. Sua esposa no papel está vivendo tão bagunçada. Ele imediatamente agarrou a mão de Joy para usar seus superpoderes. E em um instante, a sala bagunçada se arrumou automática e magicamente. Por aqui, Salyorn quer saber o quão perfeita é a Guggen que Joy o escolheu. Ele procura o nome Guggen e de repente encontra um artigo escrito sobre ele em 1977. Essa anormalidade faz com que Salyorn se sinta ainda mais desconfiado desse cara pegajoso. Quanto mais ela pensa sobre isso, mais Joy suspeita do garoto Jion, o único filho de Swokmin. Pelas palavras ou ações no funeral da SRA Jun, ela não pode deixar de se perguntar. É muito possível que ele seja o responsável pela direção do assassino, incluindo a morte da SRA Jun. Guggen imediatamente usou seus superpoderes para teletransportar os dois para o lugar de Jion. De pé lá dentro, os dois o ouviram sussurrar o que é de tão assustador em matar alguém. Os dois também pegaram um táxi para seguir Jion. Ele foi para a caixa de armazenamento número 17, onde costuma negociar com o assassino. Mas dentro havia uma caixa vazia e Jion sentiu que alguém estava espiando para ele. Ele se aproximou lentamente do lugar onde Joy e Guggen estavam. Guggen usou seus superpoderes para se teletransportar, mas não funcionou. Ele imediatamente e rapidamente deu um beijo de verdade em Joy para distrair Jion. Felizmente, ele não os reconheceu.
Os dois então seguiram Gion por todo o caminho para casa. Olhando para o rosto de Gugun neste momento, Joy se lembra do beijo anterior, fazendo-a se sentir extremamente envergonhada. Do outro lado, o assassino invadiu a casa da Gugun. Ele colocou um inseto embaixo de sua mesa. Imediatamente depois disso, ele viu um livro estranho na prateleira e o levou consigo. Enquanto isso, Gugun voltou para a casa de Joy. Hoje, ele quer deitar ao lado dela, quer segurar a mão dela para recarregar. Na manhã seguinte, quando ele acordou, Gugun parecia cheio de vida. Ele ficou deitado ao lado dela por um longo tempo para admirar esse lindo rosto. Parece que seu coração está palpitando por ela, Joy também. Ela também está tendo os mesmos pensamentos quando está na frente desse demônio encantador. Joy ficou assustada quando ouviu o telefone tocar. O secretário Johnson conta a ela algumas más notícias. A mídia social agora está inundada com rumores de que Joy matou a SRA Jun, com o objetivo de assumir o cargo de presidente do grupo Misa. Joy está convencido de que quem está espalhando esse boato não é outro senão Swokmin. Ele fez isso apenas para usurpar o que ela está segurando. Não muito tempo depois, Joy e Gugun encontram Swokmin para perguntar sobre isso. Aqui ele não encobre, mas admite que espalhou esse boato. Joy responde a Swokmin trazendo à tona a história dele dirigindo bêbado e matando alguém. O que vale a pena mencionar é que a SRA Juno deixou sentar na prisão sem tentar salvar seu filho. Ouvir isso deixa Swokmin ainda mais irritado. Ele aponta a arma para Joy e depois atira no pilar atrás para avisá-la. Imediatamente depois disso, os dois encontram a pessoa que espalhou o boato. Esse cara admite ter recebido uma grande quantia de dinheiro para fazer isso. Gugun descobre que o que ele quer é dinheiro e fama, então Gugun o ajuda a realizar seu desejo. Gugun teletransporta todos os três para o tesouro do Estado. Antes que ele pudesse ficar feliz com essa pilha de dinheiro, Joy disse que, de manhã, quando o banco abrir, ele será preso de acordo com a lei. Do lado de fora, Gugun recebe um telefonema do secretário Park. Seu livro secreto desapareceu sem deixar vestígios. Gugun não entende porque não está aqui. Porque ele se lembra muito bem que depois de lê-lo, ele o colocou de volta no antigo lugar. Esse é o manual do usuário do demônio. O conteúdo fala sobre a origem do demônio, o efeito do poder e também os limites do demônio. A conversa das três pessoas foi ouvida pelo assassino. Ele imediatamente olhou para o livro que também havia levado. Dentro, diz sobre o limite dos demônios que eles não podem matar pessoas vivas e reviver os mortos. Se ele teimosamente interferir, ele entrará em combustão espontânea e depois desaparecerá. Enquanto Gugun e Joy se preparavam para voltar para casa, um grande número de gangsters chegou. Como ele não queria problemas, ele planejou fugir. Mas eles se ajoelharam juntos e queriam reconhecer Gugun como seu chefe. O que fez com que os dois não entendessem o que estava acontecendo. Naquela noite, depois que o assassino percebeu a fraqueza da Gugun, ele começou a agir. Enquanto ele matar a arma de Gosma, ele mesmo se tornará um demônio. Algo que ele ansiava há muito tempo. Ao mesmo tempo, a polícia veio até Joy para prendê-la. Porque ela era suspeita do assassinato da SRA Jun. Tudo está indo na direção certa que Swokmin delineou. Ele acredita com confiança que tudo com Joy terminará aqui. Gugun recebeu a notícia de que Joy foi preso. Então ele correu para a delegacia. Indo para fora, ele recebeu uma facada fatal do assassino. Gugun imediatamente desabou na frente dele. O assassino se aproximou lentamente e puxou a faca do peito. Ele pretendia tirar o coração da arma de Gosma. Mas o secretário Park chegou a tempo de detê-lo. Gugun viu seu verdadeiro rosto quando a máscara caiu. O assassino entrou em pânico e fugiu de lá. Este policial sabe muito bem que Joy não é o culpado. Mas por causa da pressão de seus superiores, ele foi forçado a obedecer. Ao mesmo tempo, Joy recebeu a notícia de que Gugun estava sendo ressuscitado no hospital, o que a deixou muito em pânico. Ela implorou à polícia para deixá-la ver a arma pegajosa agora. Imediatamente depois, o celular levou Joy para o hospital. Ver o rosto de Joy fez com que John não conseguisse manter a calma. Joy imediatamente correu para o lado de Gugun. Ela mostrou a tatuagem para ele ver. Nesse momento, o celular viu tudo. Vendo que a Gugun não tem reação, Joy se culpa por chegar tarde demais, mas não. Em apenas um momento, Gugun acordou novamente. Joy estava prestes a chamar o médico, mas ele agarrou a mão dela. Ele queria um abraço dela mais do que qualquer coisa neste momento. John entrou e testemunhou essas imagens. Ela imediatamente derramou lágrimas com o coração cheio de ressentimento. Slorn trouxe Johnny de volta à delegacia, mas seu rosto não mostrava um traço de emoção. Ela entendeu o que ele estava pensando. O que Slorn queria não era um pedido de desculpas ou agradecimento por ele.
Simplesmente vê-la segura foi o suficiente. Graças à ajuda do capitão, Johnny pôde sair. Ela seria libertada na manhã seguinte devido à falta de evidências concretas. Em seu sonho, o Google viu fogo por toda parte, então seu corpo queimou lentamente. Ele imediatamente acordou daquele pesadelo aterrorizante. Ele não sabia se era apenas um sonho ou seu futuro. Naquele momento, um entregador trouxe muitas coroas de flores para o Google, todas feitas de crisântemos. A devoção deste dia veio do grupo de gangsters para oferecer respeitosamente ao chefe do lado de fora. Todos estavam presentes para proteger o Google como um chefe de Estado. O Google saiu para declarar novamente que ele não era o chefe deles e ainda não estava morto, então livre-se dessas coroas. O Google pediu a todos que não chegassem a menos de 5 metros dele. Então todos eles tiraram réguas para medir exatamente 5 metros para proteger seu chefe. Ao mesmo tempo, Jó também veio visitar o Google. Todos cantavam em uníssono. Shidao Redao, que surpreendeu o secretário de John. Vendo Jó chegar, o Google imediatamente pulou. Ele tentou parecer saudável para que ela não se preocupasse. Ele queria ir para casa porque os gangsters do lado de fora eram muito irritantes para ele. Estar com Jó era o tratamento. Ouvir isso fez com que os corações e as bolas do secretário caíssem. Por outro lado, Gion recebeu uma mensagem do assassino que ele estava preocupado que o Google tinha visto seu rosto real. O assassino agora estava em pânico. Ele estava com medo de que o Google viesse. Procurando por ele em breve. Quando o Google voltou para casa, ele agarrou a mão de Jó e se recusou a soltá-lo. Ele, para atacar mais rápido a área de contato, tinha que ser maior, então eles passaram de mãos dadas para abraçando-se para dormir. Neste momento o contrato de casamento não era mais importante. Na manhã seguinte, o Google queria pegar aquele assassino porque ele tinha visto seu rosto. Mas Jó queria que ele ficasse em casa e descansasse para se recuperar completamente antes de considerar isso. Depois que Jó foi exonerado da morte de Madame June, a opinião pública imediatamente reverteu e ficou do lado dela. Eles realmente queriam saber quem estava por trás da trama para desacreditar Jó. Nesse ponto, ninguém poderia impedi-la de assumir o grupo Mira. Naquele dia, Jonas se encontrou com Jó para conversar que ela achava que Jó estava aproveitando o Google. E pediu-lhe para deixá-lo ir por causa dela. Ele quase morreu, ela deveria resolver seus próprios problemas. Não use a tatuagem para fazer dele um escudo para você imediatamente a seguir. Jonas saiu e abraçou o Google com força. Vê-lo tão saudável a fez-se sentir aliviada. Vendo a cena, Jó começou a ter pensamentos conflitantes em sua mente. O que Jonah disse realmente despertou sua mente naquela noite. Jó pensou em tudo o que ela não pensou. Saiba se ela deve continuar lutando. De repente, ela percebeu que o Google não tinha nada ter a ver com esta guerra, mas por causa dela, ele quase morreu. Mas se ela parar, seria muito injusto com a Sra. June. Ela reaparecia e dizia que os mortos não sabem nada sobre justiça. Ou injustiça. O que Jó quer não é apenas vingar Madame June, mas também sua família anterior. Ela aconselha a não perder sua nova família por causa da família que perdeu. A última coisa que ela aconselha Jó a fazer é escolher o que é melhor para ela e para as pessoas que ela ama. Na reunião para eleger o presidente do grupo Mira, Salyon estava repentinamente ausente. Antes da votação, Jó queria dizer algumas palavras inesperadamente. Ela queria desistir de sua candidatura. Ouvir isso surpreendeu a todos no salão. Isso significa que Sukmin é o único candidato para votar. Após a votação, Sukmin quer saber o que Jó está tramando. Ela disse que desistiu porque não queria que todos lutassem entre si. Ela espera que todos façam uma trégua aqui, mas o Google não acha que seja tão simples. Deve haver uma razão pela qual Jó desistiu, mas ele não sabe que ela desistiu de tudo apenas por ele. Google encontra Salyon para perguntar por que Jó desistiu. Salyon disse com raiva que é tudo por causa dele. Ouvir isso deixou o Google atordoado. Ele imediatamente procurou Jó para pedir esclarecimentos. Mas quando ele chegou em casa, ele não conseguiu encontrá-la e ela não atendeu suas ligações. Jó está agora em Madame o jardim favorito de June. Ela realmente sente muito por sua mãe por não poder continuar lutando. Ao mesmo tempo, o Google veio aqui e ele quer que ela continue lutando. Pense porque ela começou e faça isso de novo. Jó disse que as pessoas que ela mais ama são todas morto e ela não quer que ele morra por causa dela. O Google disse que ignoraria tudo. Então ele deu um beijo doce em Jó. A única coisa com que ele se importa agora é com ela. Não parando por aí, os dois continuaram dentro da casa e se entregaram a beijos apaixonados. O espaço circundante de repente ficou incomumente silencioso. Apenas o som de lábios colidindo poderia ser fantasma. Então eu não tinha ideia do que os dois fizeram a seguir. Na manhã seguinte, os dois oficialmente continuaram uma data. Desta vez, o Google não reservou mais o restaurante inteiro. Ele gostava da sensação de comer em um ambiente tão animado o dia todo. Os dois estavam embrulhados um no outro sem preocupando-se com o mundo exterior. Eles aproveitaram esse momento como qualquer outro casal apaixonado. Naquele dia, o Google foi à delegacia para esboçar o verdadeiro rosto do assassino.
Depois de um tempo, seu rosto foi perfeitamente revelado do outro lado, depois de ter o retrato de o assassino. Os gangsters o caçaram em todos os lugares, eles foram por toda a cidade para pergunta às pessoas sobre seu paradeiro. Deste lado, o assassino está conversando com uma pessoa misteriosa. Através de uma sala de bate-papo, a pessoa misteriosa o aconselha a eliminar a grama, em seguida, eliminar-o. Hortaliça. A polícia já descobriu a identidade do assassino, ele costumava entrar e sair da prisão. Seu nome é Deacon Shun. Ao mesmo tempo, o assassino está voltando para sua sala secreta com 2 latas de gasolina na mão, ele quer queimar tudo para fugir. Só então, Sukmin de repente apareceu, ele imediatamente estrangulou o assassino. Enquanto o assassino estava prestes a morrer, Sukmin deixou. Ele então saiu, trancou a porta, derramou gasolina e ateou fogo. Sukmin queimado. Tudo e o assassino nele. Ele sorriu animadamente ao testemunhar essa cena. Retornando em casa, Sukmin queimou as luvas. Ele se lembrou de Madame June. Foi Sukmin quem a atacou. Na manhã seguinte, a polícia imediatamente emitiu um mandado de prisão e foi ao esconderijo do assassino. Mas a área agora está totalmente queimada, não sobrou nada sob o chão, está seu corpo carbonizado. Mas, inesperadamente, houve uma faca esfaqueada no peito do assassino. Tanto o Google quanto o Joe receberam esta notícia. A polícia confirmou que ele morreu em um incêndio, mas havia sinais de impacto antes. O Google olhou para aquela faca e se lembrou do dia em que foi esfaqueado por ele. Parecia que ele percebia algo em comum. O Google voltou imediatamente ao seu escritório para verificar tudo. Ele descobriu um dispositivo de escuta embaixo de sua mesa. O Google pensou que o assassino morreu porque ele tinha visto seu rosto. Deve haver alguém por trás dele manipulando-o para fazer essas coisas. Sobre isso, lado, a esposa de Sukmin viu as luvas na lareira. Ela estava pensando em algo. Quando Sukmin entrou, ela saiu silenciosamente como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, o Google viu o relógio de repente para de se mover novamente. Ele não entendia o porquê, mas sua intuição lhe dizia isso. Foi um mau presságio. O Google foi ao hospital infantil e o bebê que ele usou uma vez um contrato salvar não conseguiu. Sua condição agora está piorando. De repente, todos os contratos do passado ao presente flutuava no ar um por um, lentamente transformado em cinzas. O Google então foi para o mulher sem teto. Ele tinha certeza de que ela o conhecia muito bem. Ele queria saber o que estava acontecendo. Ela então levou o Google a um bar na cidade. Parecia que ela era uma frequentadora regular deste bar. Todos, desde a equipa até os clientes, a cumprimentaram educadamente. Aos olhos do Google, ela era uma sem-teto pessoa, mas aos olhos de todos aqui, ela era uma senhora luxuosa e nobre. Ela usou superpoderes para levar o Google de um lugar para o outro, do verão quente ao inverno frio. Foi ela quem deu esse superpoder para o Google, e ela era deusa aqui. O Google quer que ela devolva o superpoder a ele. Mas ela não pode porque não o tirou quando a energia não é mais adequada para o corpo. Ele enfraquecerá e desaparecerá gradualmente. Em outras palavras, o Google também está morrendo lentamente se ele quiser. Para recuperar seus superpoderes, a única maneira é Joey morrer, e se ela conseguir sobreviver até o noite de lua cheia, então a tatuagem desaparecerá e o Google estourará automaticamente. Em chamas deste lado, Jonah revela a Salyon que o Google é o diabo. Ouvindo isso, chocou muito. Jonah diz que o Google está seduzindo Joey e conquistará seu coração. A tatuagem na mão de Joey é a fonte do poder do demônio. Parece que Jonah está tentando use este método para pegar emprestada a mão de Salyon para evitar que os dois fiquem juntos enquanto sentado e aproveitando a brisa. O Google pergunta a Joey: se esta terra for destruída amanhã, o que você fará? Joey diz calmamente que ela vai ficar em casa com ele o dia todo, sem fazer nada, dormindo até tarde e tendo diversão em voz. E essa é a melhor coisa para ser capaz de resistir à piada do destino. Tudo o que ela quer fazer com pesquise no Google. Se faltar apenas um dia imediatamente depois, o Google quer que os dois fiquem acordados. Noite. Ele não quer perder um segundo ao lado da pessoa que ama. Joey concorda alegremente. E não tem ideia de que os dias sombrios estão chegando. Os dois então assistem a um filme juntos e ela adormece. Sem saber quando neste momento, o Google se atreve a dizer a verdade. O que ele mais teme nisso. O momento está perdendo Joey. Como será este mundo para ele se ela não estiver mais lá? Depois de tomar Joey para a cama, ele silenciosamente vai ver SRA Vujaco. Ele está aqui para dar a ela a resposta. O Google não desista de qualquer um. Ele quer escolher que ele e Joey vivam. Ela acha que não há como. Porque essa é a regra. Conseguir isso significa perder aquilo, mas ele ainda quer lutar tanto quanto possível. Ele tem certeza de que isso vai acontecer e quer apostar com ela no destino dos dois imediatamente. Depois, os dois foram para a praia de Sogshu. Os dois sentaram-se um ao lado do outro e observaram o mar aqui. Joey prometeu que, depois que ele voltasse em segurança,
ela faria um delicioso bolo de aniversário para ele. Ambos se lembraram dos momentos juntos desde a noite em que ele perdeu sua tatuagem aqui. Para os momentos em que superaram a piada do destino, eles se sentaram assim até escurecer quando o luar apareceu. Era hora de o Google decidir seu destino sombrio deste lado. Jion está secretamente seguindo Google e Joey em sua mão há uma ferida horrível. Joey recebeu um telefonema de Sailor. Nele sabia tudo e sabia que ela estava em perigo. Sailor aconselhou Joey a parar porque ele e Jonah estavam chegando lá em breve, mas ela ignorou o que ele disse assim que ela desligou. Jion no lado oposto estava dirigindo direto para ela. Google e Sailor imediatamente correram para lá, mas o carro explodiu. Apesar de John como prevenção, o Google estava determinado a entrar. Vendo o fogo, ele se lembrou do memórias assustadoras, a cena dele lentamente queimando em cinzas em seus sonhos antes que o Google pudesse acessar. Joey, a sala começou a desmoronar. Ambos desmaiaram no fogo devastado. Um momento depois, o Google acordou. Ele tentou o seu melhor para chegar a Joey. Ele pegou a mão dela e seus superpoderes voltaram para ele. Google carregou Joey e lentamente saiu na fumaça e no fogo, deixando Sailor e John atordoados. Nesse momento, Joey acordou novamente ao mesmo tempo, tanto a tatuagem quanto os superpoderes voltaram. Para o Google na manhã seguinte, ele se sentiu extremamente revigorado quando voltou à sua vida original. Mas amar e valorizar Joey nunca mudará. Google secretamente agradece a Deus porque ela ainda está por seu lado. Ele quase a perdeu para sempre. Então os dois foram ver a SRA Vuzaku. Ele trouxe Joey aqui para provar a ela que não há nada que ele não possa mudar, até mesmo o destino dele e de Joey, aquele Deus. Arranjou o Google, dá a ela uma moeda, embora ele tenha sido o vencedor da aposta no dia anterior. Por outro lado, Sukmin sabe que o plano de destruir os dois falhou. Ele deve estar planejando as tramas sombrias que estão por vir. Imediatamente depois disso, o Google revela a Joey que ele se lembra um pouco de suas memórias. Ele já amou uma garota chamada Ushin. Ele só mencionou isso e não queria dizer mais sobre as memórias que lhe causaram mais dor, mas para Joey, ela está com ciúmes daquela garota. O Google então foi ver a SRA Vuzaku. Aqui ela diz que seu destino vai também repita como suas velhas memórias, e ele também fará a garota que ama sofrer ouvindo isso. Deixa o Google furioso. Ele realmente não quer que isso aconteça, mas esse é o destino que o Google criou. Ele mesmo, e ele está apenas pagando o preço pelo que fez em sua vida anterior deste lado. Sayar vai ao encontro de seu filho na prisão. Ela quer que Jion aguente mais um pouco e então papai vai te tirar de lá. Ele riu porque sua mãe entendia tudo sobre seu pai. Mas ainda fechou os olhos. Ele chama sua mãe de demônio, mas ela imediatamente nega Sayar. Acha que a razão pela qual seu filho está sendo punido assim é porque ele não ouviu seu pai. Ele merece ser punido. Ouvir isso torna Jion incapaz de manter a compostura. Ele grita loucamente até que o diretor o puxa para fora. Não muito tempo depois, Joey recebeu news que Jion havia cometido suicídio na prisão, o que a deixou em choque. Todos estão presentes em funeral de Jion. Olhando para as lágrimas de Sukmin, a esposa de Sayar parece estar ressentida de alguma coisa. Ela vai ao banheiro para lavar o rosto. Em seu pulso, há uma cicatriz muito grande que tem apenas apareceu recentemente deste lado. Sukmin pede desculpas a Joey pelas ações de seu filho, prometendo fazer tudo o que puder para compensá-la. Sukmin acredita que Jion cometeu suicídio porque ele não podia suportar os pecados que havia cometido, e ele descaradamente pede a Joey para manter isso um segredo para o bem da reputação da empresa. Mesmo neste momento, Sukmin ainda está preocupado sobre a empresa, deixando Joey sem palavras ao mesmo tempo. Swin também tropeça para a frente para critique Sukmin porque seu filho matou Madame Kim, não porque ela morreu de ataque cardíaco. No caminho de volta, Joey não pode deixar de suspeitar de Sukmin. Ele deve ter sabido muito bem sobre as ações de Jion. Imediatamente depois, os dois vão ver Madame Kim juntos. Joey acredita em tudo. Acabou a pessoa que merecia pagar, já foi embora. Ela se pergunta se o tempo vai curar tudo. O Google ao lado dela opta por permanecer em silêncio porque entende que, mesmo com o passar do tempo, memórias dolorosas sempre permanecerão. Eles só curam temporariamente. Mas não pode desaparecer naquela noite. Google e Joey vão ver Jion se apresentar assistindo a tal a dança dolorida. O faz lembrar de Ashi novamente. Havia belas lembranças de quando ele estava com ela, mas misturadas a elas estão memórias dolorosas que ele tentou esquecer todo esse tempo. Os olhos do Google se enchem de lágrimas quando ele pensa nela sentada ao lado dele. Joey se pergunta sobre sua humor neste momento aqui. O Google revela tudo para ela, que quando ele ainda era humano, ele costumava matar muitas pessoas. A razão foi porque eles usaram a pessoa que ele amava como sacrifício.
O Google se culpa se ele não tivesse se apaixonado por ela, nada disso teria acontecido. Agora ele tem medo de fazer com que Joey seja infeliz, mas ela acredita que estava infeliz. Antes mesmo de se conhecerem, ela quer que eles sejam infelizes juntos. Ouvir isso faz com que o Google congele por um momento. Então ele agarra com força a mão de Joey e ele quer superar essa infelicidade com a pessoa que ele ama, querendo mudar o destino que Deus destinou para ambos do outro lado da igreja. O padre está implorando para que ele repela os demónios que existem neste mundo. Ele se lembra do que Madame June uma vez veio aqui para se arrepender anos atrás. Ela também esteve presente na cena de Joey. Acidente do pai naquela época. Ela realmente viu um demónio, e esse era o Google. Parece que isso acidente fazia parte do contrato que o pai de Joey assinou com Goguen. Ele veio aqui para terminar este contrato. Certamente a condição que ele ofereceu deve estar relacionada à vida de sua filha nela passado. Madame June também teve erros, é por isso que ela se voltou para Deus para se arrepender das coisas que tinha terminado. De volta à realidade, o Google conta a Joey sobre seu destino quando ele era humano depois que o Sean morreu. Ele também acabou com sua vida. Agora ele não quer que isso aconteça com Joey e ele quer criar um verdadeiro final feliz. O Google usa superpoderes para desligar todas as luzes aqui, então cria um belo cena com vagalumes. Ele quer trazer alegria a Joey e não a deixará ser infeliz na manhã seguinte. Google encontra Miss Vujaco. Ele quer ouvir seus conselhos sobre como o destino dele e de Joey não se repetirá. Ele mesmo como no passado. Obviamente, ela não tem como. Ela acredita que a infelicidade faz parte da vida. A infelicidade é a premissa da felicidade. Mais tarde naquele dia, enquanto ia para a empresa, Joey vê um acidente de trânsito na estrada. Ver a cena lembra do acidente de sua família. Até que o Google interrompe esse pensamento, ela se acalma novamente. O Google sabe que Joey se lembra do memórias dolorosas de sua família, então ele conhece Sailorn para compartilhar sobre isso. Sailorn acha que ela sempre se sente culpada após a partida de seus pais. O pouco tempo com sua família é o que ela se sente mais feliz com. A infelicidade vem quando a felicidade é sublimante. Essa é a razão pela qual Joey tem medo da felicidade. Antes de morar com Madame Kim June, Joey morava com parentes diferentes, mas eles apenas a viam como um fardo. Quem curou suas feridas foi Madame Kim June, mas ela também faleceu. Parece que as feridas do passado reapareceram. A busca pelo culpado que causou o acidente com sua família ainda faz Joey lutar nela. Coração deste lado, Ciara se lembra de sua conversa com o filho, mas essa imagem assombra dela. Ela teve que tomar sedativos nos últimos dias. Vendo a ferida em sua mão, ela coça como se ela estivesse gradualmente se despedaçando naquela noite, vendo Joey trabalhando tão duro que ela adormeceu. O Google usa seus superpoderes para entrar em seu sonho na noite escura. Joey está procurando seus pais. O Google parece confortá-la até certo ponto. Ele ajuda Joey a ver seus entes queridos novamente. Uma imagem de seus pais e Madame Kim June decorando para o Natal. Todos eles a reconhecem com sorrisos brilhantes em seus rostos. O Google também prepara um bolo para ela e sua família, assim como que todos reúnem imagens calorosas e felizes do passado que Joey uma vez perdeu. Isto é tudo o que o Google pode fazer. Ele quer curar as feridas do passado, quer ver Joey feliz, mesmo que seja apenas um sonho. Jana agora sabe sobre a vida passada do Google. Ela entende perfeitamente que nunca vai pega o coração dele. Ela veio aqui para se despedir do Google. Ela vai deixar este teatro. Jana sai não por causa dele, mas por causa dela. Deste lado, Ciara secretamente abre o cofre de Sukminela. Leva todos os documentos confidenciais nele. Aqui ela acidentalmente vê um livro sobre demónios. Enquanto ela está folheando isso, Sukmin já está atrás dela. Ciara se assusta e deixa cair o livro na frente dele. Naquela noite, Joey e Google vão jantar na casa de Sukmin. Aqui, o Google viu a ferida na mão de Ciara, e ele parecia sentir algo em comum. Sukmin quer que todos no família para reconciliar e deixar de lado os conflitos do passado, mas para Joey, não é tão fácil. Sukmin pede a Swim que se desculpe com Joey. Ela faz isso, mas não parece nada sincera. O principal objetivo de Sukmin preparar este jantar é que ele quer que todos transfiram suas ações. Para ele, todo mundo está surpreso com o que Sukmin disse e, claro, ninguém quer fazer isso. Joey imediatamente se levanta para se preparar para sair. Ela também não se esquece de perguntar se ele não sabia sobre as ações de Jin ou se ele sabia, mas fechou os olhos olhando para suas ações. Ele não parece alguém que acabou de perder a mãe e o filho mais velho. Sailorn é o mesmo. Ele também silenciosamente sai sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, Sukmin planeja imediatamente eliminar
Aqueles que se opõem a ele, a primeira pessoa que ele alveja é Selorn Sukmin usa sua posição como presidente para demitir Selorn de seu papel como diretor, o que o deixa atordoado. Cell chifre imediatamente. Conta a Joey sobre isso, e ela imediatamente vai a Sukmin para perguntar sobre isso. Sukmin quer destruir tudo o que Madame June construiu. Ele quer criar um mundo próprio. Sukmin se compara para um passarinho, saindo de sua casca de ovo para escapar para o exterior. Ouvindo essas palavras, lembra Joey da pessoa misteriosa que enviou uma mensagem para Jin, uma mensagem com o exato mesma frase. O jovem pássaro luta para escapar do ovo. Quem quer nascer deve primeiro destruir o mundo, e esse mundo é Madame Kim June. Aqui, ela também aprendeu que a pessoa quem a matou foi Sukmin, mas ele pensou que Madame Kim June merecia morrer. Ela culpou todos seus pecados sobre ele. Sukmin também revelou a Joey sobre o acidente de sua família. Ele disse que era Madame Kim June que causou isso. Para provar isso, Sukmin fez uma gravação de áudio para Joey. Dentro havia conversa entre ela e o pai de Joey. Naquele ano, o pai de Joey prometeu expor todos os erros da empresa, o que deixou Madame Kim June muito zangada. Os dois tiveram uma discussão feroz. Então o pai de Joey foi embora. Sukmin disse que Madame Kim June ficou furiosa e a perseguiu o carro do pai, e todo mundo sabe o que aconteceu depois disso. Ela amava Joey todo esse tempo apenas para trocar por uma passagem para o céu. Joey acha que o que Sukmin disse foi tudo mentira. Por outro lado, o Google encontra dizer RA depois de descobrir uma ferida em comum em sua mão. Aqui, ela revelou tudo sobre Sukmin. Foi ele quem assassinou Madame Kim June e seu filho Gion. Esse bastardo é mau ao mesmo tempo. Sukmin estava estrangulando Joey, tornando difícil para ela respirar. Ela pegou uma caneta e esfaqueou de volta, mas isso o deixou ainda mais arrependido. Joey não conseguia resiste e gradualmente perca a consciência. Felizmente, o Google chegou a tempo. Ele levantou Sukmin até o enquadrem juntos, ouvindo ruídos estranhos. Seu povo arrombou a porta e entrou correndo, mas todos os três tinham desapareceu como uma sombra. Google se teletransporta para sua familiar torre do relógio. Mesmo neste ponto, que bastardo ainda não sabe o que é medo. Sukmin até desafia os dois e afirma que não há provas para condená-lo, mas o Google revela a Sukmin que ele tem a palavra RA trunfo em sua mão. Ela está indo para a delegacia e explorar todos os crimes de Sukmin. Ouvir isso o fez começar a sentir medo. Aqui, Sukmin implora ao Google para fazer um acordo com ele. Ele troca sua vida para manter esses segredos enquanto promete não prejudicar mais Joey, mas aqueles palavras não conseguiram convencer o Google. Sem outra escolha, Sukmin solta suas mãos para acabar com sua vida. A estação de TV também está relatando o salto suicida de Sukmin. Foi ele quem assassinou seu mãe para assumir o cargo de presidente da Misa. Ele foi o cérebro por trás do desfalque fraude de grandes somas de dinheiro, mas estranhamente, o corpo de Sukmin ainda não foi encontrado naquele dia. Seiya devolveu o livro demoníaco ao Google, onde se perguntou por que Sukmin disse que Madame Kim June era aquele que matou os pais de Joey. Seiya disse que também não sabia nada sobre isso porque isso foi a primeira vez que ela ouviu falar sobre isso. Por outro lado, Joey também está pensando muito sobre palavras de Sukmin. Ela procura artigos antigos sobre Madame Kim June do passado muitos anos atrás. Houve um acidente de trabalho na Misa Electronics. Madame Kim June teve que se ajoelhar para se desculpar na frente de todos. Vê-la usando uma bengala faz Joey se perguntar. Ela imediatamente se encontra com o secretário Johnson para perguntar sobre isso. Johnson disse que não usava bengala antes disso. Ela só usou após o acidente dos pais de Joey. A secretária também não sabe o motivo, só sabe que Madame Kim June estava doente naquela época. Ouvir isso deixa Joey ainda mais desconfiado de Madame Kim June. Joey agora não sabe o que fazer se as palavras de Sukmin forem verdadeiras. Ela se pergunta se Madame Kim June tem mentido para ela todo esse tempo, mas o Google não pensa assim. Ele repete a última mensagem que ela mandou dizer a Joey. Ela disse que a amava muito mesmo em seu momento mais doloroso. Ela ainda tentou enviar uma mensagem para Joey para mostrar seu afeto. As pessoas costumam dizer a verdade quando estão perto da morte. Imediatamente depois disso, Joey e Google foram à igreja que Madame Kim June costumava visitar. Aqui, o sacerdote queria falar com Joey. Em particular, ele contou a Joey tudo sobre Madame Kim June. Ela tinha um segredo que guardava há muitos anos. Ela disse ao padre que se Joey viesse aqui, ele deveria contar tudo a ela. Naquela noite, Madame Kim June ficou furiosa com o pai de Joey quando ele se atreveu a ameaçar expor todos os erros da empresa. Depois disso, ela dirigiu para persegui-los. O pai de Joey estava dirigindo muito rápido naquela época para chegar casa a tempo de comemorar o aniversário de sua filha porque se passasse para o dia seguinte, o prazo de
Seu contrato terminaria, mas seu pai perdeu o controle do volante e depois o acidente trágico aconteceu apenas um momento depois. O Google estava presente no local ao mesmo tempo. Joey ligou, mas seu pai não teve tempo de responder. Ele imediatamente rescindiu o contrato quando eles tinha prometido. Madame Kim Jun testemunhou tudo naquela época. Ela perguntou ao Google o que exatamente ele era fazendo. O Google não respondeu a essa pergunta. Em vez disso, ele queria assinar outro contrato com Madame Kim Jun. Ele cumpriria todos os seus desejos, mas 10 anos depois, ela teria que trocar sua vida. Madame Kim Jun estava muito assustada naquela época. Ela sabia que o diabo estava na frente dela. Imediatamente depois disso, o carro dos pais de Joey explodiu, explodindo-o. É por isso que ela usou a bengala. A partir de então ela sempre se culpou se ela não tivesse perseguido o carro dos pais de Joey. Nada disso teria acontecido, mas não foi culpa dela. O destino dos pais de Joey foi arranjado pelo contrato do Google. Do lado de fora, Joey disse ao Google que o que Sukmin disse era mentira. Ela ainda não saiba que o Google foi quem tirou a vida de seus pais, mas para o padre, o olhar que ele deu ao Google era incomum. Voltando para casa, o Google sentiu que Joey era muito estranho depois de conversar com o padre. Então ele foi até ele para perguntar sobre isso. O padre sabia quem era o Google, então ele não estava com medo do que fazia. Aqui, o padre aconselhou o Google a ficar longe de Joey, mas ele disse que não queria machucá-la. O padre também sabia que a pessoa que a senhorita Kim Jun conheceu naquela noite era ele. Ele também era aquele que fez um contrato com o pai de Joey. Ouvir o que o padre disse deixou o Google atordoado. Ele começou a se lembrar de tudo. O Google chorou quando soube que havia contribuído para o dor da pessoa que ele amava. Na manhã seguinte, uma mulher foi ao Google. Ela devolveu o dinheiro para ele. Queria cancelar o contrato que assinou há 10 anos, mas uma vez que o curral está fora, a galinha deve morrer. O Google não pode poupar sua vida com esses apelos. Imediatamente, ele acabou com a vida dela porque a data de vencimento havia chegado lá dentro. Joey testemunhou tudo. Ela ficou chocada quando ela vi as ações do Google aqui. Ela também percebeu que esses relógios eram contratos. Os nomes neles são pessoas que fizeram contratos com o Google. Ela se perguntou se o nome de seu pai também estava aqui. Joey correu fora do escritório do Google enquanto ela ainda estava com medo. O Google chamou o nome dela, mas ela não queria ser perto dele. Parecia que o Google sentia que Joey sabia de tudo. Ele encontrou a mulher sem teto para conversar sobre isso. Ele admitiu que o que ela disse antes estava certo. Se ele ficasse perto de Joey, ele faça infeliz. De volta ao escritório, Joey continuou pensando em sua família, misturada com imagens de ela e o Google. Ela se perguntou se deveria continuar a amá-lo, mas no final, ela decidiu se encontrar ela parecia querer deixar tudo no passado para trás. Ela ainda quer continuar a esteja com o Google, mas o Google é diferente. Ele quer acabar com esse relacionamento. Ele não pode estar com Joey porque isso vai fazê-la sofrer. O Google sai silenciosamente quando ela se vira. Ele não está em lugar nenhum encontrado, deixando apenas lágrimas em seu rosto. Nos dias que se seguiram, a vida voltou ao normal para Joey. Por fora, sempre tentando parecer bem, mas por dentro ela não consegue esquecer a imagem do Google. Naquele dia, Joey teve que se encontrar com um advogado para falar sobre o caso de Sukman. Coincidentemente, esse cara é o promotor com quem ela foi a um encontro às cegas da última vez. Ignorando o que aconteceu antes, ela o quer para investigar mais sobre a morte de Sukman. Joey sente que ainda existem muitos mistérios porque seu corpo ainda não foi encontrado. Enquanto isso, a secretária Park está substituindo a posição que Google deixado para trás antes de sair. O Google entregou tudo aqui para ele. Ele não disse onde ele estava indo, mas voltará se Joey encontrar sua própria felicidade. Google também deixou o secretário Park o precioso colar de Joey. A secretária Park se pergunta se Joey se lembrará de suas antigas memórias se ela usar. Só então, os gangsters voltaram a ver o Google, mas sabendo que seu chefe saiu sem a razão deixa todos muito tristes. Deste lado, Salian traz comida para Joey. Aqui ele se pergunta porquê ele não viu o Google hoje em dia. Joey diz que o contrato expirou, então ele teve que sair. Desde o início, os dois só concordaram em cooperar um com o outro. Agora ela pegou o culpado e ele também recuperaram sua tatuagem, então os dois não têm mais nada para fazer um com o outro. Nos últimos dias, a polícia tem tentado encontrar o corpo de Sukman, mas não servir. Eles não têm nenhuma pista dele. Sua esposa, CRA, teme que Sukman ainda esteja vivo e escondido em algum lugar. Isso mesmo, Sukman agora está escondido em um lugar que ninguém consegue encontrar-no. Do outro lado, Joey voltou para sua câmara fria, sentindo falta do Google. Ela começou a se lembrar daquela figura familiar. Outra vez quando Joey adormeceu, o Google apareceu ao lado dela. Ele fazia isso todas as noites para que ela pudesse ter um sono tranquilo. Mas então, um dia, Joey descobriu algo estranho. A ferida na perna do
O outono de ontem desapareceu repentinamente da noite para o dia. Ela se perguntou se o Google tinha vindo aqui para ajudar a curá-lo. Imediatamente depois disso, ela foi ao escritório dele e revisou o manual do usuário do demônio e uma foto dela e do Google acidentalmente se desentenderam. Joey olhou para ele, constantemente pensando nele. As belas lembranças dos dois continuavam aparecendo diante de seus olhos. Joey engasgou e não conseguiu dizer uma palavra nesse momento. O secretário Parr também estava presente ver. Joey assim, ele também chorou junto com ela. Imediatamente depois disso, ele tirou a cruz. Claro, ele pensou que ela precisaria disso neste momento. Toda vez que ela sentir falta dele, isso a ajudará. Depois de usar aquele colar, em seu sonho, Joey se lembrou de sua vida passada. Ninguém mais. Ela era assim, o primeiro amor do Google que ele mencionou em sua vida anterior. Ela era uma cortesã de baixo status. Os homens que vinham aqui para se divertir muitas vezes faziam uma piada para ela e eles até usaram palavras duras para insultá-la. Foi por causa disso que Joey pensou na morte muitas vezes naquela época. O dia em que ela foi ao riacho não foi para praticar dança de espadas nem nada. Ela simplesmente foi lá para acabar com a vida dela, mas a presença do Google naquela época a impediu. Nos dias que se seguiram, Joey ainda não tinha desistido de sua intenção, mas toda vez que ela ia ao stream, ela via o Google lá. De quem sabe quando, e assim Joey não pôde realizar seu plano. Depois de algumas conversas, ela: comecei a gostar desse cara. Então esse amor floresceu gradualmente. Sabes lá quando, mas então os dois não poderia ter um final feliz. Ela e o Google deixaram este mundo por de volta à realidade. Joey ficou surpreso ao saber que ela era assim em sua vida anterior. Ela correu para o riacho onde ela e o Google se encontraram muitas vezes lá. Ele também estava relembrando as memórias entre os dois. Não houve um dia em que ele não estivesse aqui ao mesmo tempo. Joey tinha acabado de entrar o carro quando ela viu uma arma estranha ao lado dela. Atrás dela, Suckman imediatamente cobriu a boca com um pano embebido em drogas. Imediatamente depois, ele levou Joey a um canteiro de obras abandonado. Quando ela acordou, ela viu o rosto assustador de Suckman. Ele destruiu seu rosto para que o Google não pudesse encontrar. O que Suckman quer agora é destruir a vida de Joey e do Google. Imediatamente após, Suckman pediu um pouco de sangue de seu pé. Ele a torturou com o objetivo de atrair o Google aqui. Também enquanto Suckman estava prestes a matar Joey, o Google chegou a tempo. Ele imediatamente usou seu superpoderes para deixar aquele bastardo de lado. Depois disso, o Google fez este prédio tremer. Um grande pedaço de concreto caiu sobre Suckman. Joey continuou implorando ao Google para parar. Ela sabia muito bem que se ele matasse Suckman neste momento, ele se destruiria. Depois de se libertar, Joey correu para abraçar o Google. Ela realmente queria que ele parasse sem pensar um momento. O Google se afastou o concreto em Suckman. Então ele abraçou com força e emoção, mas as coisas ainda não pararam. Suckman se aproximou lentamente com uma arma na mão. Ele atirou no Google, mas Joey levou aquela bala por ele. No momento em que viu seu ente querido cair, o Google não conseguiu manter a calma. Ele imediatamente usou seu superpoderes para queimar o rosto cruel de Suckman. O Google gritou o nome de Joey em vão, o que ele mais temia. Agora aconteceu. Ele se culpa por sempre trazer sua infelicidade. O Google então implora a Deus. Ele quer que a grama lhe conceda poderes especiais. O Google dá um beijo final nos lábios de Joey. Isso realmente funciona. Quando ela começa a acordar, Joey se pergunta se ele acabou de salvá-la, mas o Google diz que ele se salvou logo depois. O corpo do Google lentamente explode em chamas. Ele gradualmente desaparece deste mundo. Diante das lágrimas de angústia de Joey, a Senteto testemunhou tudo. Ela está realmente com o coração partido ao ver o Google escolher esse caminho novamente. Suckman foi então preso dele. Os olhos não podem mais ver nada agora, e seus lábios sempre proferem bobagens nos últimos dias. Joey sempre se trancou em seu quarto até que Sailorn chama alguém para arrombar a porta para entrar. Joey agora não é diferente de uma pessoa sem alma. Ela ainda não consegue acreditar que o Google foi embora. Ela diz a si mesma que não pode morrer neste momento porque sua vida foi salva por ele. Com grande dificuldade, vendo Joey muito abatida, Sailorn teve que levá-la ao hospital. Ele realmente entende o humor totalmente doloroso de Joey. Depois que sua saúde melhorou, ela foi para a praia. Só ela não consegue parar de sentir falta do Google desde que ele faleceu. Tudo em Joey parece ter morreu com ele aqui. Ela quer que o Google assine um contrato com ela. Seu único desejo agora é ver ele retornar. A mulher Senteto sempre seguiu todos os passos de Joey. Ela ficou realmente emocionada ao ouvir suas palavras sinceras. Em apenas um momento, o Google voltou para o lado de Joey. Ela ainda não pode acreditar se isso é real ou apenas um sonho. Joey imediatamente o abraçou com força. O Google voltou. Isso é tudo real e não um sonho. Voltando para casa, os dois confidenciaram muito um ao outro. Joey sente o mundo
É tão assustador sem ele. Google também. Qualquer lugar sem Joey é um inferno para ele naquela mesma noite. O Google foi até a mulher sem teto para agradecer. Ele sabia que era ela quem o ajudava. Retornar, ela disse que não estava ajudando, é simplesmente que ela registrou um contrato com Joey. Ouvir isso deixa o Google muito preocupado, mas ela disse que o preço do contrato foi pago. Essa foi a aposta que ela perdeu para o Google naquela época. Ele afirmou que recuperaria seu superpoderes e manter Joey vivo. Ele fez essas duas coisas e agora ela tem que pagar o que perdeu. Saber que o Google voltou deixa o secretário Park e John muito felizes. Ambos o abraçaram. Porque eles pensaram que ele estava morto naquela noite. Joey queria saber qual era o contrato de seu pai. Assinado com o Google foi aqui. Ele também contou tudo a ela naquele ano. Houve um múltiplo acidente de veículo. A ambulância que transportava a mãe de Joey para dar à luz também sofreu um acidente dela. O pai a levou para um hospital próximo, mas eles não a aceitaram porque havia muitos pessoas feridas porque não havia mais leitos. O pai de Joey teve que levá-la para outro hospital. Mas por causa da exaustão, os dois caíram naquele momento. Ele só podia gritar por socorro em vão. Nesse momento, a figura do Google apareceu novamente. Ele explicou ao pai de Joey sobre o contrato. Se ele assinou, ele aceitou todas as condições apenas para salvar a mãe e a filha de Joey. O Google não contou a história antes porque temia que isso fizesse o coração de Joey sentir mais sobrecarregado. Google pede desculpas por deixar Joey infeliz, mas ela não pensa assim porque obrigado. Para ele, sua família realmente viveu feliz pelos próximos 10 anos. Os dois então trocaram beijos doces. O espaço ao redor estava incomumente silencioso, com apenas o som de lábios tocando. Naquele dia, Swin soube que Joey assumiria o cargo de presidente, deixando-a furiosa. Então ela foi até Joey para perguntar sobre isso. Eu pensei que Swin faria algo terrível com Joey. Mas não, ela se virou para lisonjear Joey em todos os sentidos, dizendo o quanto ela aprecia sua irmandade. Todo esse tempo, ou como ela sempre vê Joey como família, mas no final, ela foi expulsa por Joey. Envergonhado, Joey então foi para a prisão para encontrar Sukmin, onde ele ainda mantinha sua arrogância. O rosto de Joey também revelou a Sukmin que o Google havia retornado. Não importa o quanto ele tente, ele vai nunca ser capaz de arruinar sua vida na cela da prisão. Sukmin continuou balbuciando que mataria Joey. E Google naquele momento, Madame Kim Jun apareceu diante de seus olhos. Sukmin parecia ir loucura vê-la, mas era apenas a ilusão de alguém sempre vivendo com medo. Ceia também é preparando tudo para sair desta casa mal assombrada. A coisa que ela mais se arrepende é não ser capaz de proteger seu filho. Ela estava muito fraca e indefesa para se levantar e resistir ao marido cruel. Enquanto isso, Jonah também está se preparando para deixar o teatro. O Google também veio se despedir dela. A pessoa que ele considera sua irmã mais nova voltando para sua cidade natal, ela pegou uma criança sendo abusado por seu pai. Isso não é diferente do caso dela naquela época. Jonah imediatamente denunciou isso à polícia, e ela também deixou seu número de telefone para a criança no caso de qualquer coisa acontece. Ligue para ela a qualquer hora. Deste lado, o secretário Park e o secretário John também fizeram seu relacionamento público, pensando que surpreenderia a todos, mas não, todos na empresa já sabiam disso. Naquele dia, todos os acionistas estavam presentes para o relatório financeiro anual. Surpreendentemente, a pessoa que ocupava o cargo de presidente era Sailor. Anteriormente, Joey havia dado isso ativamente posição para ele. Ela não queria que as pessoas pensassem que ela chegou lá por causa do testamento de Madame Jun. Isso. Dia, Joey se encontrou com o promotor Choi Sukmin. Sukmin foi condenado à morte. Ela é realmente aliviado porque ele não será mais capaz de prejudicar ninguém com o tempo. O Ministério Público também investigou mais informações antes de Madame Kim Jun falecer. Ela tinha câncer terminal. Ouvir isso deixou Joey surpreso. Imediatamente depois disso, ela foi visitá-la. Acontece que ela sempre pediu a Joey que se casasse. Por causa disso, ela estava com medo de que quando ela falecida, Joey não teria ninguém ao seu lado com o tempo. Joey e Google são realmente felizes por estarmos juntos porque ele é um demônio. Ele pode viver por centenas de anos, mas não Joey. O Google tem medo de que um dia ela vá embora e o deixe neste mundo. Joey entende isso, então ela quer que os dois tenham um momento mais significativo de suas vidas. Nos dias em que seguidos, essas duas pessoas estavam sempre agarradas uma à outra. Há momentos em que brigas e mesquinhas ocorrem aborrecimentos, mas um deles não pode viver sem o outro. Como diz o ditado, deve haver seja infortúnio para ter felicidade. Duas pessoas passaram por muitos acontecimentos, muitos sofrimentos, mas no final, eles pertencem um ao outro mesmo que tenham destinos diferentes e mundos diferentes. Mas eles compartilham um batimento cardíaco comum.